Graça e paz, amado amigo. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para nós repensarmos as nossas vidas. Por que repensar? Porque precisamos repensar nossas vidas. Nós precisamos abandonar toda a religiosidade, todo o pensamento que tem abordado a nossa maneira, o nosso viver, o nosso jeito de andar. Precisamos aprender a entender e compreender a vontade de Deus. É importante. Por que é importante? Porque quando entendermos a vontade de Deus, quando compreendermos a vontade de Deus, nós abandonamos todo um pensamento religioso, toda uma forma de viver que não traduz a vontade de Deus. Claro, baseado na Bíblia, baseado nas Escrituras, mas que não traduz a vontade de Deus. Nós damos ouvido ao pensamento deste mundo, damos ouvido ao pensamento do diabo, que usa das Escrituras para formarmos, para montarmos, para vivermos uma religiosidade que em nada traduz a vontade de Deus. Precisamos compreender as coisas simples do Evangelho, simples do reino de Deus, e vivermos neste mundo da maneira que agrada a Deus, da maneira que Jesus viveu e da maneira que ele ensinou os seus discípulos a viverem. E que nós precisamos aprender e compreender estas coisas simples. Por isso, uma grande pergunta. Queremos o poder de Deus? Mas para quê? Para que queremos o poder de Deus? Qual é o intuito, qual é o objetivo? Queremos usar deste poder simplesmente para fazer Deus conhecido? Ou para mostrar o quanto somos amigos de Deus? Ou para mostrarmos que temos o poder, temos a força? É isso? Se temos pensado no poder de Deus nessa perspectiva, estamos sendo religiosos. A questão do poder de Deus não é para a manifestação de milagres, podemos até fazer. Não é para a questão de trazer curas, podemos até fazer. Mas o objetivo não é fazer Deus reconhecido em nossas vidas através destas coisas. O poder de Deus nós recebemos para cumprirmos um propósito. A autoridade que recebemos para cumprirmos um propósito. E precisamos entender que a autoridade e o poder de Deus não é algo que nós alcançamos, resultante do nosso esforço, resultante do nosso empenho, resultante do trabalho e do serviço que realizamos e de quanto nós santificamos o nosso ato para sermos merecedores disto. Precisamos entender essas coisas. Agora, o que aconteceu? Jesus, em Mateus 28, já no final do capítulo deste evangelho, Jesus chega para seus discípulos, logo depois da ressurreição, de já ter passado um tempo com eles, e ele afirma o seguinte: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Deus concedeu a Jesus todo o poder. Mas o que ele faz com esse poder? Ele determina algo a seus discípulos, que eles vão por todo o mundo, a todos os povos, a todas as pessoas, em todos os lugares, e que os ensinassem a ser seguidores de Jesus. Por isso, esses discípulos deveriam ir ensinar seguidor. Fazendo o quê? Ensinando todas as coisas que ele havia ensinado a eles. Como nós fazemos isso? Isso que a gente precisa entender no reino de Deus. Ensinar não é uma questão do que falamos, mas é uma questão do que fazemos e como fazemos, do modelo que somos para as pessoas. Essa é a questão, é isso que nós precisamos entender. Não adianta eu simplesmente ficar falando, se a minha vida, o meu viver, não traduz aquilo que eu falo. Não sou modelo, não sou exemplo. Posso ser um bom orador, mas não sou modelo, não sou exemplo para ninguém. E ser discípulo de Jesus implica em sermos
modelo para as pessoas. Ou seja, ensiná-las como viver o reino de Deus, com todas as dificuldades, com todas as lutas e o que significam essas lutas nas nossas vidas. É isso que nós precisamos. Muitas vezes ouvimos um evangelho que não tem nada a ver com o reino de Deus, que fala de alcançarmos, de não termos problema, de sermos prósperos no sentido financeiro, no sentido de ter coisas, de alcançar coisas. Isso não é o reino de Deus. Isso não é o evangelho, não é isso que nós ouvimos e nós aprendemos. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê isso de forma muito clara. Ele, e graças a ele, graças à sua vida, a forma de Deus operar e ele sujeitando a essa vontade de Deus, nós temos hoje mais da metade do Evangelho, do Novo Testamento, que fala acerca do reino de Deus, que fala acerca da vontade de Deus. Aonde ele escreveu esses evangelhos? Boa parte dessas cartas estavam sendo escritas em cadeias. Poderia ele imaginar isso? E se a gente lê as cartas, ele fala do quê? Das dificuldades que ele passou. E que, embora ele tenha passado por tudo isso, ele se alegrava, porque ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Ele passou fome, passou sede, mas também foi próspero, teve dificuldades, passou vida tranquila. Então, tudo isso a gente vê ele escrevendo. Então, faz parte da nossa vida tudo isso. Mas o poder que ele recebeu, ele usou em favor do reino, de revelar Jesus Cristo, ao ponto dele proclamar e de incitar os irmãos a serem seus imitadores como ele era de Cristo. E é esse o objetivo do poder que recebemos. Não é algo que iremos receber, mas algo que nós já recebemos quando nós sujeitamos as nossas vidas a Jesus Cristo, quando nós entregamos as nossas vidas, sabendo do sacrifício, da obra que ele realizou em nosso favor na cruz, para nos salvar e nos reconciliar com Deus. Quando nós rejeitamos o nosso modo de pensar, a nossa vida, e nos sujeitamos à vontade de Deus, e somos reconciliados com Ele, nós recebemos do Espírito Santo. Foi o que Jesus disse, é o que está escrito. E o Espírito derrama sobre nós, sobre nossas vidas, todo o poder, toda a autoridade que necessitamos para viver neste mundo como agrada a Deus. O propósito das nossas vidas é vivermos de maneira a agradar a Deus, ou seja, sendo seus imitadores, revelando suas virtudes, fazendo o que Deus faz. E o que é principal? Manifestando a graça, a misericórdia, a compaixão, a mansidão, a longanimidade diante das pessoas. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem para apontar os erros e pecados dos outros. Nós temos os nossos pecados para nos arrependermos, para compreendermos, para rejeitarmos este pensamento, esses pecados em nossas vidas, para vivermos segundo uma vontade de Deus. Santificação está no ato de rejeitarmos a natureza humana, o pensamento humano, as atitudes e decisões segundo um coração humano, para vivermos segundo o coração de Deus. Isso está a santificação, nisso está a manifestação do poder de Deus, para que as pessoas possam ver Deus através das nossas vidas. Este é o propósito do poder, esta é a razão da autoridade que recebemos, para que vivendo assim, possamos ensinar outras pessoas a viver da mesma maneira. O reino de Deus nós temos e precisamos revelar neste mundo. Como na oração do Pai Nosso, quando a gente ora e diz que a vontade dele seja feita na terra, assim como ela é cumprida nos céus. Por meio de quem ele faz isso? Através de seus filhos, de seus seguidores, daqueles que se sujeitaram a Cristo Jesus. E esta é a proposta, este é o desejo, este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Recebemos o poder, recebemos a autoridade, não para fazer Deus conhecido, mas para fazer Ele conhecido através das nossas vidas. Pois Jesus mesmo disse que quem recebesse aqueles a quem Ele havia enviado, ou seja, nós, estaria recebendo a Ele. Quem recebesse a Ele estaria recebendo a Deus. Nós somos
imitadores de Deus, precisamos ser imitadores de Deus e temos que aprender e entender e compreender que o poder e a autoridade que recebemos é para vivermos neste mundo como Deus diante das pessoas e não para fazer Deus conhecido. Que possamos entender essas coisas simples do reino e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Que o Senhor possa te conduzir nessa jornada de crescimento, amadurecimento e entendimento do seu querer. Que o Senhor te conduza em todo entendimento, em toda graça, na comunhão do Espírito. Amém.